Olá, alunos do sexto ano. Eu sou Soraya, professora de língua portuguesa da Escola Estadual Irmã Beata, e nós vamos iniciar agora a correção do PET 2 de língua portuguesa na semana 1. A semana 1 trata dos textos jornalísticos e aqui já na primeira atividade dessa semana nós temos um texto jornalístico que tem esse título: Vacinas da Janssen contra a Covid é aprovada para uso emergencial no Brasil pela Anvisa. Depois nós temos uma informação adicional logo depois do título e a notícia propriamente dita aqui no corpo do texto, ao lado da ilustração. Então a questão 1 já fala, o texto 1 é o trecho de que gênero textual? Se nós temos uma informação sobre um assunto atual, nós vamos dizer que se trata de uma notícia. E o principal assunto? Esse assunto fica claro quando olhamos o título e quando olhamos aqui já a primeira frase empregada no texto, que é a Anvisa aprova uso emergencial da vacina contra a Covid da Janssen. 3. Com que finalidade esse texto foi escrito? Nas nossas anotações e aqui no comentário também do PET, nós vimos que o texto jornalístico notícia tem a finalidade de apresentar um assunto atual, deixando o leitor ou ouvinte informado sobre aquele assunto que está sendo tratado. Então, a finalidade é produzir informação sobre determinado assunto. Depois, na questão 4, nós já vamos ter um outro texto, que é um texto visual e um texto também verbal. Então, mistura a linguagem verbal e a não verbal. Ele pertence a que gênero? Eu não posso chamar de conto, de fábula, nem de notícia, porque ele é uma charge que mistura a linguagem escrita e o desenho para transmitir a mensagem. E o assunto tratado nesse texto, nessa charge, nós vamos ter aí o medo, a ameaça que o espirro produz hoje em dia devido à pandemia da Covid-19, que é o contexto em que essa charge foi produzida. Com que finalidade ele foi escrito? As charges podem provocar humor e crítica. Então, existe aí uma crítica? Existe a crítica à violência do roubo, a crítica à situação descontrolada da pandemia, mas tratado de forma bem humorada pelo desenho aqui, olha, levemente deformado dos personagens, com um lencinho na mão e etc. Depois, na questão 7, nós vamos ter uma sequência numérica. Nós vamos colocar 1 para aquilo que for característico do texto 1 e 2 para o que for característico do texto 2. Então, qual texto que ilustra de forma lúdica, mas engraçada, como as pessoas se sentem ameaçadas pelo vírus? É o 2, que o 1 nós temos seriedade. Então, aqui nós vamos colocar o texto 2. Qual é aquele que possui uma linguagem formal, com objetividade e impessoalidade? É o 1, que é uma notícia escrita, então aqui colocamos 1. Apresenta uma possível solução para o problema causado pela Covid. Aqui tem um errinho no PET, ó. Covid com a letra E no final, então é Covid com D mudo no fim. Nós vamos colocar que é o texto 1, porque qual é essa possível solução? É a vacina que está sendo anunciada. E por último, tem na ilustração um importante recurso para o entendimento do texto. A ilustração que é importante para a gente entender o texto é a ilustração da charge, portanto, texto 2. Qualquer dúvida, use o campo dúvidas do Classroom da turma de vocês.